Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Gente, nós estamos aqui na Arte de Viver com Saúde hoje com um convidado muito especial. Especial porque nós vamos falar de um assunto que hoje a população mundial sofre de uma doença quieta, silenciosa, mas que é fatal, o diabetes. E para falar sobre isso nós temos o Marco Cassu, especialista em medicina intensiva, nutrologia, cardiologia e um diabetólogo por prática há mais de 20 anos. É isso, né, doutor Cassu? É verdade. É um prazer tê-lo no programa. E vamos falar um pouquinho sobre o diabetes, que é uma doença, como eu disse agora, silenciosa, mas fatal. Como é que a gente poderia começar falando para quem sofre ou alguém que tenha que prevenir? O que nós devemos fazer? Prevenir, ou aquele que sofre nós temos que ir direto já na veia e mostrar insulina, Victoza? Como é que nós vamos fazer? Nós temos que prevenir em primeiro lugar. Toda doença tem que ser prevenida sempre que houver prevenção. E o diabetes é uma doença que pode ser prevenida. Como é que ela pode ser prevenida, Alexandre? Mudando o estilo de vida. As pessoas hoje têm uma correria, inventaram o terceiro turno. Hoje todo mundo trabalha à noite. Hoje as pessoas estudam à noite e trabalham de dia. Ninguém mais tem tempo de relaxar o corpo, ninguém tem tempo de fazer uma refeição em tempo hábil, decente, legal. As pessoas compram comidas fáceis em supermercado, em lanchonetes, comem de maneira inadequada, muita fritura, muito carboidrato, esquecem de comer fibras, esquecem de ganhar as vitaminas, os seus antioxidantes nos legumes, nas verduras, nas frutas. E pior, o nível de ansiedade que hoje traz as pessoas faz com que comam demais. Então as pessoas às vezes buscam um refúgio na comida. Prova disso é que a gente tem um aumento do número de obesos no mundo e, consequentemente, o de diabéticos também. Nós temos hoje aproximadamente quase 230 milhões de diabéticos no mundo e vamos ter em 10 anos quase 400 milhões de diabéticos no mundo. Veja que em menos de 10 anos a gente vai aumentar quase 100% da população diabética. Essa é uma previsão da Federação Internacional de Diabetes, baseado em estudos e estatísticas sérias. Nós aqui no Brasil temos estatísticas um pouco defasadas, de 2011 ainda, que vem ainda pelo SUS, né? Pelo DataSUS. Não temos uma estatística muito confiável no Brasil, mas por um espelhamento a gente já chega a pensar entre 15% e um pouco mais por cento de população diabética, sem considerar aqueles que não sabem que estão diabéticos. Quando você olha uma multidão, você imagina quem é diabético ali no meio. E o pior, né? O próprio diabético não sabe, não sente, porque a diabetes age em silêncio. Prevenir são os exames corriqueiros de sangue, de glicemia, e assim que você começa a notar que tem essas elevações da glicemia, correr para um especialista em diabetes. Exatamente. Nutricionista não seria O nutricionista é um valioso aliado. Certo. Porque ele pode impor um tipo de dieta para aquele paciente no qual a dieta é um fator que está desbalanceando o seu metabolismo. Então, agora, você que está assistindo, não saia daí, nós vamos continuar esse papo maravilhoso aqui com o doutor Cassu. A gente já volta, 2 minutinhos a gente já volta. Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Bom, estamos de volta aqui com o doutor Cassu, falando de um assunto muito importante, que é o diabetes. Uma doença que, como eu disse, faço questão de frisar, silenciosa e fatal. Doutor Cassu, qual a importância do esporte? Quais são o tripé para o diabético, da pessoa poder evitar o diabetes? Seria o esporte, a alimentação e... estresse. Tá vendo só? Hoje em dia é uma coisa difícil. Agora, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre alimentação. Valeria a pena falar um pouco sobre exercício. O exercício, as pessoas começam uma academia e desistem porque não vem um resultado rápido em termos de emagrecimento ou de controle metabólico verdadeiro. Mas o exercício é um investimento a médio e longo prazo.
O exercício deve ser feito como se fosse uma poupança. Você está colocando lá todo mês 10, 20 reais, ao final de um ano parece pouco, mas ao final de 5 anos já é muito mais, ao final de 10 é muito mais ainda. Então o exercício deve ser feito continuadamente e quanto mais rotineiro ele for, melhor. Eu costumo brincar com meus pacientes que tem que ter uma meta de 7 horas de exercício por semana. 7 horas de exercício por semana, ou seja, todos os dias 1 hora por dia. Ou, eventualmente, se o indivíduo vai fazer uma caminhada, procure fazer 1h15, 1h20, 1h30, porque ele sabe que naquele sábado chuvoso, preguiçoso, ele está em casa, ele não vai querer sair, ele vai querer ficar em casa com a família, ou ele vai alugar um filme e vai querer ficar em casa. Curitiba é assim. Mas nós temos que pensar, e nos outros países frios do mundo? Como é que as pessoas fazem? 6 meses de inverno, como é que faz? Ou mais até. Não é? Então, assim, o exercício é uma coisa importante. Ele não quer pagar academia porque tem que colocar uma roupinha muito bonitinha, ou porque você está gordinho e gordinha e pensa que não vai ser a atração de todo mundo. Vá caminhar na rua, é de graça. As pessoas não têm que olhar para você. E se olharem, elas não pagam a tua conta, elas não sofrem por você. Faça exercício. A única pessoa que pode controlar o bem-estar, a qualidade de vida é você mesmo. Então, eu estou aqui com o Dr. Caçu essa semana, nós estamos começando a falar sobre o diabetes. Então, ele disse aqui que é importante prevenir. Prevenir, você viu quais são as formas de você saber que você está com diabetes. É uma doença que, se você aceitar, vai sofrer menos. Se você não aceitar, vai sofrer muito, mas nós vamos contar, vai ser uma minissérie do diabetes aqui. E eu estava falando pro Dr. Caçu, se ele conhecia, sabia da onde vem o diabetes, né? Eu falei que são as dançarinas do diabo, né? Essa foi ótima. Pois é, eu escutei hoje, achei o máximo e estou trazendo para vocês. Então não vamos fazer dessa diabetes um bicho de 7 cabeças, vamos enfrentar a doença, ser amigo dela. Sendo amigo dela, você vai saber lidar com tudo isso, é muito mais simples. Por favor, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, mandassem para produção@artedefazeramigos.com.br as perguntas que você quiser fazer para o Dr. Caçu, porque daqui para frente nós vamos falar muito sobre diabetes, depois nós vamos falar sobre as doenças do coração, enfim, tudo que o Dr. Caçu puder passar para nós vamos trazer para você, tá bom? Um forte abraço, Dr. Caçu, muito obrigado, até a semana que vem. Obrigado a vocês pela oportunidade. Nós voltamos para falar mais e vamos esperar que as pessoas façam perguntas para que a gente possa responder, tá bom? Perfeito, uma boa semana para todos. Para vocês, uma feliz semana, né? Porque na outra nós vamos estar juntos. A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br.